Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Masterclass Relaxe e Durma Melhor. Esse é um nome que nós demos para este encontro porque nós vamos falar sobre uma situação que está acontecendo aqui, que já era grave antes da pandemia e ficou pior a partir da pandemia. A ansiedade que a Covid trouxe, o fato de você, por aqueles períodos longos em que ficamos em lockdown, ficamos na quarentena, isolados, a ansiedade disparou. E isso, por sua vez, piorou a qualidade do sono de muitas pessoas, especialmente dos jovens. Estava semana passada lendo uma reportagem com uma médica, não a conheço pessoalmente, daqui de Portugal, a doutora Isabel Luzeiro, que é especialista em sono e presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Eu vou ler aqui para você um trechinho dessa reportagem porque é interessante. As pessoas estão às horas habituais na cama, mas custa-lhes muito a adormecer. Têm o sono fragmentado durante a noite e acordam muito cedo. Uma das coisas assustadoras que a doutora Luzeiro disse nessa reportagem recente é que 1 em cada 4 portugueses tem distúrbios de sono crônicos, ou seja, a pessoa vive dormindo mal o tempo todo. Tem outras pesquisas que são ainda mais preocupantes, que apontam para o fato de que 2/3 dos adultos não dormem como deveriam. 2/3 dos adultos, digo, nos países desenvolvidos. Nem todo mundo no Brasil, considerando o modo de vida do meio rural ou dos lugares mais isolados, afora os grandes centros urbanos, nem todo mundo tem esses problemas de sono, mas eles são característicos da vida urbana. Entre os jovens, esse problema é ainda mais grave. E se 1/4, ou seja, 1 em cada 4 portugueses não dorme quanto deveria, isso inclui as pessoas da terceira idade, inclui os anciãos, inclui as crianças, os adolescentes e, naturalmente, os adultos. O yoga se ocupa da ciência do relaxamento há muitos e muitos séculos. Existem 2 acepções para a palavra relaxamento. Em sânscrito, temos um termo que é uparati e outro que é yoga nidra. Uparati é uma atitude descontraída, uma atitude relaxada. Yoga nidra é uma técnica de relaxamento. Então, no primeiro sentido da palavra relaxamento, em sânscrito, uparati não é fazer alguma coisa. Pelo contrário, é deixar de fazer. É mais uma atitude do que uma ação. É uma atitude relaxada, descontraída, que conta como uma das qualificações para atingir o objetivo do yoga, que é moksha, ou a liberdade. O parati é deixar de perseguir futilidades, é deixar de ceder às pressões sociais. Digamos assim, é viver calmamente. Essa é a tradução que podemos fazer de uparati em apenas 2 palavras. Viver relaxadamente. Então, nós queremos essa atitude calma para termos uma vida calma, porque a vida calma é aquilo que nos possibilita fazer as escolhas certas. A segunda palavra para dizer relaxamento
dentro do yoga é Yoga Nidra. Se você for no dicionário, vai ver que Yoga Nidra é um estado meditativo, uma experiência de absorção profunda que está situada ali no meio do caminho entre o sono e o samadhi, entre o sono e a meditação. Então, Yoga Nidra significa sono do yoga. E é uma prática restaurativa, vitalizante, que nos ajuda a lidar com as pressões e a diminuir drasticamente os níveis de ansiedade que influem negativamente sobre a qualidade do nosso sono. É uma prática que se faz deitado, de modo geral, de costas no chão, com os olhos fechados, mas não é dormir exatamente, é relaxar e ficar reproduzindo os sinais biológicos característicos do sono, a respiração suave na qual você inspira num determinado tempo e depois expira um pouco mais rápido, como acontece quando você entra no sono profundo, que se chama sono REM, no qual existe um movimento reflexo dos olhos. Portanto, esse acrônimo REM significa em inglês Rapid Eye Movement, é um movimento espontâneo dos olhos em sentido horizontal, característico daquele estado de sono profundo. Então, digamos assim, você entra no sono profundo estando acordado. Esse é o propósito, é uma das muitas práticas meditativas do yoga. Então, as pesquisas recentes da neurologia revelam dimensões incríveis sobre o sono e a importância que ele tem para duas coisas. Em primeiro lugar, para a boa saúde e a longevidade, e em segundo lugar, para a sanidade mental, para a higiene emocional, para que nós possamos viver uma vida calma e tranquila. Nesta aula, nós vamos destruir alguns paradigmas da nossa cultura e da nossa sociedade que orbitam em torno do tema do sono. Existem alguns mitos que se reproduzem, que todos nós repetimos sem pensar, mas que estão completamente equivocados e fazem mal para a nossa saúde. Por exemplo, aquela crença que diz que se você quer produzir muito, tem que dormir pouco. Então temos que acabar com essa ideia de que quem dorme é preguiçoso, ou quem dorme é improdutivo, e quem fica acordado varando as madrugadas é que sabe como é que se fazem as coisas, ou como nós deveríamos agir para responder àquilo que a sociedade de consumo espera de nós. Então é exatamente o contrário desse mito. Nós não somos mais produtivos por dormir menos e muito menos vamos nos tornar felizes por deixar de dormir o necessário. Agora, a privação do sono é algo muito grave sobre o qual se fala pouco. Literalmente, milhares de pessoas morrem a cada mês por dormir mal ou por problemas relativos à falta de sono, e o preço que a sociedade paga por causa dessa epidemia de saúde pública é alarmante. E o preço que cada um de nós individualmente paga também é assustador. Vamos ver 5 problemas que vou listar agora associados com a falta de sono. O primeiro é o sono e a saúde do sistema nervoso central, a saúde e o bom funcionamento do cérebro. Acontece que quando você dorme, você elimina durante o sono profundo umas proteínas tóxicas que se chamam beta-amiloides. Essas proteínas se acumulam ao longo do dia e, se não forem
eliminadas durante o sono vão propiciar o mal de Alzheimer. Estão vinculadas, portanto, com a demência. Para que essa purificação em relação às proteínas tóxicas beta-amiloide tenha lugar, é necessário tempo. E quando digo tempo, quero dizer tempo dormindo bem, tempo dormindo profundamente. O mito de que a pessoa produtiva é aquela que dorme 4 ou 5 horas por dia é algo que você deve deixar absolutamente de lado. Talvez você lembre daquela ex-primeira-ministra do Reino Unido chamada Margaret Thatcher. Ela dizia: "Sleep is for wimps", o que quer dizer o sono é para os fracos, e se gabava de não dormir. Tragicamente morreu com mal de Alzheimer, morreu demente, sem saber quem ele era nem qual havia sido a vida dela. Porque no mal de Alzheimer, uma das coisas que você perde é a memória. E você, perdendo a memória, não sabe literalmente quem você é. O presidente do Brasil também, não sei se você sabe, não dorme quanto deveria e se gaba disso. E também faz muitas escolhas erradas e toma decisões inadequadas. E dá para ver o padrão da pessoa com distúrbios profundos de sono nas atitudes desse senhor. Numa palavra, para terminar esse primeiro tema, se você não dorme bem, a sua mente enlouquece. O segundo problema é o mito de que nós precisamos dormir pouco para estudar muito. É um tema que está ali na nossa cultura. Se você lembra da época do vestibular, ou se você tem filhos que estão chegando naquela fase da vida de prestar o vestibular para entrar em alguma faculdade, sabe que tem uma instituição orbitando em torno do estudo para o vestibular, que é café e virar noites estudando. Então as pessoas se juntam, preparam garrafas térmicas desse tamanho e bebem e varam a madrugada. Agora, acontece que, pelo que a ciência explica, isso é uma barbaridade. As pessoas não deveriam, muito menos os jovens, os adolescentes, deveriam virar noites tentando estudar, ou entender, ou decorar, ou memorizar informação para passar numa prova. Porque quando você dorme mal, você pode passar mais tempo em cima da tarefa que você se adjudicou, mas você não vai produzir. Dormir 90 minutos a menos por dia. Não estou falando de dormir 4 horas, nem 3 horas, nem 5 horas. Se, ao invés de dormir o tempo ideal, que é perto das 8 horas por dia, para algumas pessoas 9, para outras 7, mas de 7 a 9 horas. Se você dormir 90 minutos a menos do que você precisa, é como se você bebesse meio litro de cerveja. Ou seja, quando você já acorda como se estivesse bêbado. As suas funções cognitivas não vão ser as mesmas. E se ao invés de privar-se de 90 minutos, você se priva de 180 minutos e 3 horas ou de 4 horas de sono, é como se você vivesse ao longo do dia seguinte completamente bêbado. A verdade é que, se o tema é estudar, você fixa melhor aquilo que aprende se você dorme antes e depois do estudo. Ou seja, para um vestibulando, o melhor seria dormir, acordar, estudar, dormir ao longo do dia, não mais do que 20 minutos, mas para diminuir os níveis de ansiedade, para relaxar profundamente ao longo da jornada e depois de ter dormido ao longo do dia, o que nós chamamos o power nap, o cochilo, uma siesta, como dizem os espanhóis, você volta a estudar e vai render muito melhor, porque você vai conseguir
fixar a memória daquilo que estudou. Já quando a pessoa está cansada, ela não lembra de nada. Ela pode ver as páginas uma atrás da outra, pode achar que está sendo imensamente produtiva, mas a memória não se fixa e isso é um problema. Então o sono ajuda na memorização e no aprendizado. O terceiro problema relacionado com o sono é aquilo que se chama microsono. E microsono é um fenômeno que acontece quando você, tendo dormido mal, desliga o seu cérebro, apaga por alguns poucos segundos ao longo do dia. Isso acontece especialmente depois de uma noite mal dormida, na parte da tarde, depois do almoço, quando dá aquela sonolência. E essa é a maior causa de acidentes mortais em ruas e estradas. Nos Estados Unidos, o sono da pessoa ao volante mata mais do que todos os acidentes mortais produzidos pelo uso de drogas ou de álcool combinados. Uma pesquisa da Traffic Safety Foundation diz que 37% dos motoristas já dormiu ao volante. Isso acontece mesmo que você ache que está bem, mesmo que você ache que está no controle, mesmo que você ache que está no comando das suas faculdades, porque o cérebro desliga sozinho, sem aviso. 21% dos acidentes fatais que acontecem nas estradas envolvem um motorista que dormiu ao volante. É um perigo. Vou repetir. As mortes devidas ao microsono quando a pessoa está dirigindo são muitas mais do que as mortes combinadas de acidentes produzidos por uso de drogas e por uso de álcool quando a pessoa dirige. Literalmente estamos nos matando de falta de sono. O quarto problema é o vínculo que tem entre câncer e falta de sono. Quando você reduz a sua jornada diária para algo entre 4 e 5 horas, você reduz em 70% a ação de umas células abençoadas chamadas NK. NK significa Natural Killers. São as células anticancerígenas que livram o seu sistema do câncer diariamente quando você dorme. Isto é um sistema de suporte à vida magnífico que a Mãe Natureza nos legou e que nós não devemos negligenciar, não podemos desprezar. O mau sono, está comprovado, aumenta as chances de ter câncer no intestino, câncer de mama, câncer de próstata e outros. Então, durma bem, por favor, para deixar que essas células anticancerígenas livrem o seu sistema desse risco de padecer um câncer. Seja bondoso. E lembre, isso acontece quando você dorme 8 horas. Ou, para algumas pessoas, 9 horas. E para outras, talvez abençoadas, precisam menos tempo, 7 é o quanto basta. Mas você sabe, olhando para o seu histórico, por exemplo, comparando a maneira em que você dorme nas férias, quando você não trabalha, com a maneira em que você dorme quando está no inverno em casa trabalhando, você já deve ter uma ideia de quantas horas de sono são ideais para você. Hoje, você e eu produzimos células cancerígenas. E agora, quando formos dormir daqui a pouco, nós vamos precisar da ação dessas células NK, as Natural Killers, que vão livrar o nosso sistema do risco do câncer. Uma diminuição em 70% na atividade dessas células cancerígenas é algo que não pode ser ignorado. Isto nos leva para a questão: que vida você quer ter? Quanto tempo você quer viver? Com que qualidade você quer viver os seus dias? O quinto problema é relacionado com a memória.
Quando você não dorme, o hipocampo fica desligado. O hipocampo é uma estrutura cerebral responsável pela fixação das memórias. Poderíamos comparar ele com uma caixa de entrada num programa de e-mails. A caixa de entrada é o lugar onde chegam as novas mensagens e ficam acumuladas à espera de que você as leia. Na ausência de sono, é como se essa caixa de entrada das mensagens estivesse fechada. Ou seja, você não fixa as memórias das experiências que você viveu ao longo do dia. Isso é trágico porque, como diz aquele ditado, recordar é viver. O yoga nos ensina que nós temos 4 elementos naquilo que se chama psique: a inteligência, o ego, a mente analítica e a memória. E se perdermos a memória, o que sobra de nós? Como você vai usar a inteligência? Como você vai se relacionar através do ego, que é uma espécie de interface pela qual você se vincula com os demais e com o mundo? De que maneira você vai construir uma relação com a natureza, o meio ambiente, a sociedade, as pessoas, seus amigos, sua família, se você não tem memórias? O que sobra de você se você não tem lembranças? O que seria de você se você não lembrasse de nada do que você viveu, se você não lembrasse de nada do que você ama? A falta de sono enlouquece, adoenta, reduz a vida e literalmente mata. Está também, por outro lado, vinculado com doenças cardiovasculares, com diabetes e com obesidade. Quanto menos você dorme, menos você vive. Quanto menos você relaxa, menos você é. Ao contrário do que você possa pensar, quanto mais você dorme, mais tempo você tem para você e mais produtivo você se torna, porque seus momentos acordados rendem muito mais. Você não ia querer fazer uma corrida com uma bola de metal de 20 quilos amarrada no tornozelo. Se você quer correr leve. Se você quer viajar leve. Você não leva 2 malas de 30 quilos para dar uma volta por algum país. Você quer asas grandes e pouco peso. Então, o que produz isso é a qualidade do sono. No entanto, temos exemplos que nos mostram que a sociedade tem um preconceito em relação ao sono ou à qualidade do sono e exerce uma pressão muito grande sobre o indivíduo para que nós nos enquadremos dentro de um protótipo, dentro de algo chamado ser humano produtivo. O problema é que a pessoa que não cultiva hábitos saudáveis, que não presta atenção à higiene do sono, é como se tentasse fazer uma maratona com aquele peso de 20 quilos amarrado nos pés. E isso então coloca em causa a saúde, a sanidade e a tranquilidade no dia a dia. Porque uma das coisas que acontece quando você não dorme bem é você perde a capacidade de interpretar gestos. Essa foi uma das coisas que mais chamou a minha atenção numa pesquisa muito grande que eu fiz, que dura alguns anos e que está ongoing, ainda está acontecendo, porque é um dos temas mais fascinantes para mim, porque eu, no passado, sofri muito com a insônia. Hoje ela está mais ou menos controlada e eu consegui controlar ela sem tomar nenhum aditivo, nem maracujina, nem nenhum calmante, muito menos aqueles medicamentos de tarja preta, dos quais, como eu vi na minha família o mal que faz. Eu vi a minha avó se entupindo de Valium, vi o meu pai se entupindo de Rohypnol, porque eles tinham a mesma insônia que eu tive uns tempos atrás. Agora já estou com isso mais ou menos resolvido, mas eu sei do custo
que teve em termos cognitivos para o meu pai o fato de que desde os 20 anos até os 70 e poucos, quando ele veio a falecer aos 74, a deterioração do sistema nervoso, a perda da memória, ele me chamava pelo nome do melhor amigo de infância dele, e era bastante triste. Apesar de que ele não teve Alzheimer, ele teve mal de Parkinson, mas as doenças neurológicas em algum momento todas acabam por convergir na perda das faculdades mentais. Não ter uma boa higiene do sono nos torna incapazes, repito, de interpretar adequadamente a linguagem gestual, o que significa que a pessoa começa a ver as situações mais inocentes, ou mais neutras, ou mais inofensivas, como se fossem verdadeiras ameaças que detonam aquele mecanismo de fight or flight, de luta ou fuga, que coloca a pessoa numa situação de estresse permanente. Isso impacta negativamente as relações pessoais, as relações profissionais e todos os demais aspectos da vida do indivíduo. O sono sempre foi muito importante dentro da cultura do yoga. Nós temos práticas específicas para potenciar a qualidade do sono e a saúde. E uma boa notícia que a neurociência nos traz é que a conduta e as atitudes da pessoa melhoram instantaneamente quando ela passa a dormir melhor. Então ela toma as decisões mais relaxadamente, por um lado, ela tem mais objetividade para olhar para as coisas e com isso ela ganha empatia, que é a capacidade de colocar-se no lugar do outro, e compaixão, que é aquela atitude de querer genuinamente e espontaneamente acabar com o sofrimento dos demais. Essa é a definição de compaixão. Então, o sono profundo nos ajuda a tomar as decisões certas e a ver a vida com mais objetividade. Também nos ajuda a recalibrar os circuitos cerebrais que estão vinculados com as emoções, o que nos permite viver calmamente e com o coração em paz. O yoga quer nos ensinar a viver relaxadamente, viver em uparati, porque o sono bom vai produzir uma atitude calma, a atitude calma vai facultar uma vida tranquila, e a vida tranquila, por sua vez, vai fazer com que nós façamos as escolhas adequadas a cada momento. Portanto, super importante cuidar da nossa qualidade do sono. O objetivo, então, é viver com a mente e o coração em paz. E a solução para sair, se você se identificou com aquela questão que falamos sobre a alteração do sono durante a pandemia ou após a pandemia, coisas que vêm sendo arrastadas desde a época dos lockdowns, a solução é aprender a relaxar e literalmente tomar posse das questões que são essenciais para o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. É comum pensar que uma vida saudável é feita de exercício saudável e alimentação saudável. Swami Shivananda dizia isso. A vida boa, a vida calma tem 3 pilares: sono adequado, exercício adequado, alimentação adequada. Mas tem um médico chamado Dr. Matthew Walker, que é um dos grandes especialistas desta nossa geração sobre o sono.
Ele escreveu um livro chamado Why We Sleep. Eu devorei ele e depois comprei a versão em audiobook e cada vez que pegava a estrada escutava, porque é interessantíssimo. Ele fala sobre Keith Richards, fala sobre os Beatles, fala sobre as experiências de falta de sono, fala sobre dormir acordado, é uma coisa fascinante que acontece e que desperta bastante atenção para pessoas ali dentro do meio do yoga, e é uma leitura que eu recomendo veementemente. Não conheço tradução para o português, eu li esse livro em inglês, mas o Dr. Matthew Walker diz, indo além do que Swami Shivananda fala sobre sono, exercício e alimentação, ele diz: o sono é a base sobre a qual você consegue fazer o exercício adequado e consegue fazer as escolhas alimentares adequadas. Se você não dorme, não há a menor chance de exercitar-se bem. E tampouco vai, porque existem uma série de mudanças bioquímicas no organismo que fazem com que quando você dorme mal, você tende a comer porcaria, tende a comer as coisas que o seu bom senso sabe que você não deveria, mas você come mesmo assim. O bom sono é o sustento, é o alicerce da dieta e do exercício. Sem sono, você não rende e não pode lá fazer grande coisa. Uma pergunta: se você fosse dar uma nota para si mesmo, para si mesma, de 1 a 10, a quantas anda a qualidade do sono? Você está perto do 5, está perto do 10, está lá pelo 7, pelo 8, 7, 8 está bem. Eu diria, para mim, eu estou no número 8. Eu não tenho um sono ideal, porque eu sou vata e estou ficando velho, já tenho 56 anos, então tenho um sono muito leve e às vezes dificuldade para voltar, mas eu sei o que eu tenho que fazer para manter pelo menos essa nota 8 que eu me dou hoje em dia. Vamos então às dicas que você precisa considerar se você quer aumentar a qualidade do seu sono. A primeira é a regularidade, ou seja, você precisa estabelecer um programa sério no qual você vá para a cama sempre na mesma hora e acorde sempre na mesma hora, até mesmo nos finais de semana, até mesmo quando você está de férias. Todo dia vá dormir na mesma hora e acorde à mesma hora. Pelo seguinte, o sono perdido não se recupera. O sono não é como uma conta de poupança no banco na qual você coloca dinheiro, vai guardando ali, tira quando precisa e devolve quando pode. Não é assim. O sono que você perde não se recupera, porque o dano que falamos ali sobre as células anticancerígenas, sobre as proteínas beta-amiloides que favorecem o mal de Alzheimer, isso produz um dano. Não há como recuperar o sono perdido. Não adianta chorar sobre o leite derramado. O que nós podemos fazer é tomar o compromisso, assumir hoje o compromisso a partir desse momento em diante de cultivar essa regularidade, porque é importantíssimo. Mas outra dica: essa regularidade implica que você saiba exatamente quantas horas de sono você precisa. Uma coisa que eu fiz nas crises, isso foi antes até da Covid, ok? Eu, em 2018, 2019, estava dormindo muito mal. Uma das coisas que eu reparei é que precisava ter uma margem. Então, eu me dei 9 horas, ou 9 horas e meia. Uma janela na qual eu ia dormir numa certa hora, que podia depender, tipo aqui em Portugal, 5h15 da tarde, já é de noite no inverno. Então, quando eram as 7, já ia para a cama. Então, se eu vou para a cama às 7, eu vou contar 9 horas para frente. Vou contar 10 horas para frente e, a partir de um certo momento, não fico mais na cama. Esse é um compromisso que você assume consigo mesma, consigo mesmo, em prol dessa regularidade que é o que vai construir a disciplina. A segunda dica é relativa ao tema do lugar onde você dorme. Esse lugar idealmente tem que estar escuro, ou seja, invista em cortinas pesadas, vista o seu quarto com coisas
que absorvam som de maneira que você não ouça ou ouça o mínimo possível de sons que venham, por exemplo, da rua. Se você está numa cidade, passa um carro de madrugada, alguém toca uma buzina, alguém dá um grito lá embaixo do seu prédio e o som sobe para a sua janela. Então, minimize no que for possível esse tipo de interferência. Cortinas fechadas, quarto escuro e, importantíssimo ainda, abaixe a intensidade da luz pelo menos 1 hora antes de deitar. O que significa que quando você está na cama, se você disse, meu horário de ir para a cama, por exemplo, é 10 da noite, então eu vou dormir das 10 às 7 da manhã. Digamos que esse seja um período de 9 horas para você cultivar a disciplina. Às 9 da noite, você começa a diminuir as luzes. Você tem que ver, por exemplo, no banheiro, que é um lugar, um ambiente onde habitualmente há muita luz, ver alguma maneira. Uma coisa que eu fiz foi colocar uma toalha em cima da luminária para reduzir, porque aquela luz intensa de noite tira o seu sono, porque manda uma mensagem ali para o seu cérebro de que é de dia e que, portanto, você não vai segregar a melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Isso também significa que você não vai assistir filmes na cama, que você não vai navegar na internet na cama, nem no computador, nem no tablet, nem no celular, porque a luz do celular é branca, a luz do tablet é branca e essa luz é lida pelo seu cérebro como se fosse o sol do meio-dia. E ao meio-dia você não vai dormir. Essa é uma dica importantíssima. Escuridão absoluta e penumbra pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A segunda dica tem a ver com a temperatura. As pessoas, via de regra, acham que o quarto tem que estar quente para dormir, mas as pesquisas apontam para o fato de que a temperatura ideal para dormir, sem contar a roupa de cama que você usa, cobertor, edredom, lençol, colcha, isso aí é individual, mas a temperatura ideal para dormir são 18 graus centígrados, não mais nem menos. Se você não tiver como controlar a temperatura, pense, é melhor friozinho do que quente demais. E uma dica importantíssima, use meias. Você pode dormir com a roupa de cama que achar adequada, mas ponha meias para evitar perder o calor pelas extremidades. Deixe que a natureza tome conta do resto. Deixe que o sangue flua do centro para a periferia. E evite perder, então, a temperatura pelos pés usando meias. A quarta questão é a siesta ou cochilo. Se for possível, evite dormir durante o dia, porque aí quando você chega no final da jornada vai estar bem cansado. Mas se for necessário, durma uma siesta. Mas se você vai dormir à tarde, máximo de 20 minutos, galera. Não mais do que isso, não passe dos 20 minutos. E que seja sempre antes das 2h30, porque senão você vai desregular o seu relógio biológico. Se você dorme das 4h30 às 5 ou das 5 às 6, certamente não vai ter sono na hora de ir para a cama. Então, a virtude, a vantagem da siesta, se você está num lugar tipo Salvador, na Bahia, ou aqui em Portugal, no Alentejo, um lugar bastante quente, ou na Espanha, ali no centro da Península Ibérica, tradicionalmente as pessoas dormem à tarde e aquilo faz bem, porque diminui os níveis de ansiedade, a pessoa fica mais relaxada na segunda metade do dia, mas é importante que isso seja feito, repito, antes das 2h30. Como o metabolismo diminui quando você está fazendo a digestão, isso vai naturalmente produzir aquela sonolência, vai favorecer o sono, mas não deixe passar
dos 20 minutos, que é o quanto você precisa para resetar o seu cérebro, para entrar naquele ciclo de sono profundo e sair dele bem. Porque às vezes você acha que dormir 30 minutos vai ser melhor do que dormir 20, mas aí estraga o ciclo, porque o sono vem em ciclos. Se você deixa passar daqueles 20 minutos, aquilo pode ser disruptivo na hora de ir deitar. Então tome cuidado, por favor. Tenha disciplina, tipo, se você trabalha em casa e constrói o seu próprio horário, almoce cedo para poder dormir aquela siesta, aquele cochilo, aquela power nap cedo, antes das 2:30, para não comprometer a qualidade do sono à noite. A quinta dica é sobre a dieta. Coma leve na hora de ir para a cama. Prefira alimentos frescos, com pouco amido e que não sejam processados. Evite farinha, evite açúcar, favoreça a fibra, favoreça vegetais frescos, porque isso está vinculado com o sono reparador. Não coma demais e tampouco vá para a cama com fome. Coma pelo menos 1h30 ou 2 antes de ir deitar e, muito importante, evite o consumo de álcool, café, açúcar, tabaco, maconha e outras drogas antes de ir para a cama. Nessa minha pesquisa, eu fui fazer um curso da Harvard Medical School, que é ótimo em termos de informação, mas que não tinha vivência. E aí você sabe tudo sobre o seu problema, mas não te dão uma solução prática, não te dizem o que você pode fazer afora estas questões de evitar o tabaco, ou evitar comer demais, ou evitar muito açúcar, chocolate, evitar filmes na cama, etc. Então, galera, é isso. Obrigado por nos ouvir, espero que tenham gostado. Tudo de bom e um grande abraço.